Efésios 5, do verso 22 ao 33. Bem? Quem puder ficar de pé comigo, agradeço. Capítulo de número 22, versículo 22 ao 33. Glória a Deus. Amém. Amém, jovens? Está de pé os jovens? Glória a Deus. Amém? Leamos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do povo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Tome assento, que irmãos estiverem aqui. Nós estamos em um grupo de família e eu gostaria de trazer esta palavra, esses textos que nós lemos aqui. O apóstolo Paulo, ele não era casado, ele não tinha esposa e nem filhos. Ele conheceu a Cristo solteiro e manteve-se, e ele achou melhor servir a Deus solteiro. Ele até recomenda que é bom que o homem viva sozinho. De certa forma, em alguns casos, tem muito homem que gostaria de viver sozinho. Porém, ele diz assim, mas se ele não suportar viver sozinho, melhor que ele case, do que ele viver abraçando. O Paulo está dizendo que ele viver se prostituindo ou viver em pecado. É melhor que ele case. Ele é melhor. Ele não conseguir viver sozinho. Paulo, quando ele se refere a dizer que é melhor que o jovem solteiro viva só, Paulo está dizendo para esse jovem ele nunca conheceu mulher intimamente. É isso que ele está falando. Agora, se ele não resistir à tentação, é o melhor que ele case. Ponto em uma, caso, e isso é até que a morte separa. É assim que Paulo está dizendo. Queridos, nós queremos falar hoje, nesses textos que nós lemos, Paulo ele está nos dando aqui, e está falando para os pais e filhos. Porém, como o contexto é grande, eu não vou falar no terceiro mandamento que Paulo estava nos dando. O terceiro mandamento que Paulo usadamente, apesar de não ser esposo, nunca ter sido casado e morreu conservado ao Senhor, Paulo, ele foi usadamente pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para dar esses conselhos a nós. Tá? Paulo fala aqui à mulher, Paulo fala aqui ao marido, e ele fala aos filhos também, que hoje eu não vou falar sobre os deveres dos filhos
O mandamento que o Senhor deu a filhos e o mandamento que o Senhor dá aos pais sobre aos filhos. Hoje eu vou falar sobre os mandamentos, os deveres da esposa e os deveres do marido. Tá? Tem muito marido que não sabe os seus deveres. Tem muita esposa também que não sabe os seus deveres. Então a Bíblia, ela tem tudo que nós precisamos saber. Basta nós conhecer ela. Ler e nós vamos conhecer tudo que nós precisamos saber a respeito da Bíblia Sagrada. Se nós não lermos a Bíblia, nós não vamos conhecer. Nós vamos saber o que tem nela para nós. Então, ler ela que nós vamos conhecer ela. Amém? Quero salientar dizendo que depois de Deus, a nossa família é a nossa prioridade. Tá? A tua família é a tua prioridade. Nenhum sucesso justifica o fracasso da tua família. Você pode querer ser bem sucedido em qualquer área da vida, mas se a tua família está desmoronada, não justifica. Tua família for fracassada, nenhum sucesso teu justifica o fracasso da tua família. Depois de Deus, a prioridade da esposa sempre será o seu esposo. Depois de Deus, a prioridade da esposa sempre será o seu esposo e sempre será a sua esposa. A prioridade dos pais são os filhos. Prioridade dos pais são os filhos. Não é amigo, não é colega, não é trabalho, não é nada nessa terra. Depois de Deus, a prioridade do marido é a mulher. Depois de Deus, a prioridade da esposa é o esposo. Observe que tudo é no seu devido lugar, na sequência. Depois de Deus, não é os filhos que é a prioridade da esposa. Ah, pastor, mas é o meu filho. Não. A prioridade da esposa é o esposo. A prioridade do esposo é a esposa. Aí a prioridade dos pais são os filhos. Tá? Primeiro é Deus, o marido e filho. Então, a prioridade dos pais não são os colegas, não são os amigos, não são outros afazeres. É os filhos. Tudo no seu devido lugar, tá? Certinho do jeito que Deus quer, e tudo vai ficar bem. Se vier provação e dificuldades, a tendência é se resolver com facilidade, porque estão seguindo um princípio de mandamento de forma correta, em que eles vão encontrar muita fortaleza, segurança e sabedoria para resolver tais problemas. A nossa casa, irmão, a nossa família é como uma construção de uma casa. Né? A gente passa o tempo todo construindo a nossa família. E quando se vai construir uma casa para morar, geralmente quem mora em grande cidade a partir de 60 mil habitantes, ou até em cidade pequena, e quem tem condição financeira, ele faz um investimento no prédio onde ele vai morar, ele contrata, se for possível, ele tira o seu registro lá para a construção, ele contrata um bom engenheiro civil, ou um mestre de obra, que tem conhecimento tanto de forma intelectual quanto prática, ele se contrata um bom pedreiro, que tem conhecimento também em teoria e prática, ele se contrata um bom eletricista, ele se contrata um bom pintor, tá? Para que isso? Para que ele ofereça à sua família uma segurança. Tudo isso, ele está trazendo segurança para a sua família, isso é segurança para a família. Tá? Para que essa casa não venha cair, desmoronar, para que não venha ter um circuito elétrico dentro de casa, queimar tudo e até correr risco da própria família. Então, geralmente, esse homem, ele, quando vai fazer a sua casa, ele contrata os melhores profissionais, ele compra o melhor material para fazer a sua casa, porque é um conforto, uma segurança para a sua família. Geralmente, nós que somos maridos, que é esposa, nós que somos pais, a nossa família, a gente sempre tem que dar o melhor, investir o melhor nosso na nossa família. Nós temos que investir o melhor no nosso relacionamento. Estou fazendo uma conjectura, uma comparação de uma casa de alvenaria que você contrata o melhor e compra o melhor material seu para construir, porque você está oferecendo segurança para a sua família. Mesmo você na ausência, mas você sabe que a sua família está segura. E assim a nossa família, né, que vai para debaixo desse lado. Nós temos que investir tempo na nossa família, nós temos que investir o melhor que nós temos na nossa família, nós temos que investir a melhor alimentação, o melhor calçado, a melhor roupa, o melhor diálogo, companhia, tudo nós temos
e fazer o melhor na nossa casa, porque é a nossa construção. Não esqueça, a sua casa é a sua construção. Todo dia você tem que construir e coisas novas. Todo dia você tem que fazer reparos. Todo dia você tem que estar sempre observando o que precisa repor ali, o que precisa repor aqui, o que precisa ser consertado ali, o que precisa ser consertado aqui. Imagine você se aparecer uma rachadura da tua casa, logo você vai abandonar essa casa e vai embora de lá, né, irmã Beth? Geralmente você vai fazer o quê? Você vai contratar o pedreiro, e esse pedreiro vai vir e vai consertar a parede da sua casa. Imagine você, se parecer um problema na tua família, logo você vai querer separar do teu esposo. Imagine você, se o seu filho nascer um problema, logo você vai querer que esse filho saia de casa. Não! Se aparecer um problema entre o casal, é para ser consertado com diálogo, com conversa, e se esse casal for cristão, crente, tem que ser conversado na palavra, na oração e no jejum. Não para se separar, porque não é motivo para separação. Não para jogar os filhos de casa, fora de casa, porque estão dando problema. Não. Para isso nós somos cristãos, temos conhecimento bíblico e sabemos dar bons conselhos a eles, e no bom conselho eles entram no caminho certo. Amém? Então esse é o princípio da nossa família. Então dentro desse contexto que o apóstolo Paulo está falando, a gente começa a falar e a hora se acaba. Já vai dando outra coisa. Eu vou ser bem objetivo, não vou me prolongar nem fazer tantas explicações, tá bom? Nesse contexto, observe aí no capítulo que nós lemos, a partir do versículo de número 22, Paulo está falando sobre os deveres domésticos. O Paulo está falando sobre a responsabilidade da esposa e a responsabilidade do marido. Observe que a palavra aí começa a falar primeiro com as mulheres, não é com o homem. Estão entendendo aí o segredo? A palavra começa a falar primeiro com as mulheres, não é com os homens. Aí você observa por quê que Paulo não está sendo usado por Deus para dizer para a mulher amar o marido, mas ele está sendo usado por Deus para dizer para o marido amar quem? A sua esposa. Porque se a mulher vai casar com um caboclo, é porque a tendência se sabe que ela vai casar porque ama ele. Porque se ela não amasse, ela não casava com ele. Mas o texto está dizendo que o marido amar a sua esposa. Ah, pastor, e por que ele não diz para ela amar ele também? É porque se ela está casando, porque já ama, não precisa dizer mais nada. Porque se ela não amasse, ela não casava. Tem até uns que chegam na porta dentro do pastor, na hora do juramento, se arrepende. Não, para altar. Porque estava em dúvida e não soube decidir se amava ou se gostava. Aí quando chegou no altar, ele decidiu que ela só gostava e não amava. Eu fiz, eu não estou preparado ainda. Acontece. Portanto, nós vamos ver os deveres das esposas. Nossa leva no tempo. A Guilherme está aqui só rindo de padrinho, Alex. Se eu amo, se eu gosto. Porque está com tempo. Não, você nem está dizendo se eu amo, se eu gosto, que ele está no meio. Se ama, tem que casar, né? Ô, irmão do Noel, rapaz, saiu desse que eu não vivi. Eu pensava que você ainda estava em lua de mel. Meu Vitória, né? Casou, converteu, casou com a bênção. Essa é o verdadeiro relacionamento que a Bíblia nos deixa para nós. É colocar a aliança no dedo, dar o sobrenome à esposa e dizer: estou aqui. Firme, firme e forte. E aí nunca esquecer daquele juramento que fez lá no altar. Até que a morte separa. Quando pensar em separar, é só ligar para o pastor. Aí o pastor fazer a oração: Senhor, foi feito o juramento que até a morte separasse, não para com um dos dois. Para poder separar. Aí pode casar de novo. Porque um morreu e casa. Vai entender o leve essa oração a sério, né? Serra lá do filho. Os pastores que são conselheiros especialistas nessa área, chegaram no consultório: pastor, nós queremos nos separar.
Aí, pastor, pois é, então tem, eu chego a fazer a oração de divórcio. Meu Senhor mata um dos dois, porque eles querem se separar. Fizeram um juramento que até a morte separasse. Não é só a morte que pode separar. O pastor foi fechando a boca, o marido disse: eu não quero mais me separar da minha esposa. Eu não queria morrer. Eu queria mais separar. Pois é assim, estão pegando essa verdade. Vamos. Deveres da esposa, Paulo está falando, começando com as esposas. Versículo de número 2. 22, Paulo está dizendo: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Essa expressão aqui que Paulo está dizendo, não é colocar o marido no lugar do Senhor, tá? Não é colocar o seu esposo como se fosse o Senhor Jesus Cristo, ou priorizar mais o esposo do que Jesus, ou priorizar mais o esposo do que Deus. Deus é uma coisa, a igreja é outra coisa. Ele é o dono da igreja. Quando nós fazemos essa inversão de valores, ao esposo diz assim: tu escolhe entre eu e Jesus. Quer seguir a Jesus, então a gente se separa agora. Agora, se tu me quiser, deixa com o Jesus. Aí ele não pode. Ele não pode fazer esse desafio para cima do jeito dele. Porque se ela for convertida, ela vai dizer: eu não largo Jesus. Eu não largo o Senhor Jesus. Aí quem vai sobrar? É o marido. Isso, eu faço tudo no princípio que a esposa é evangélica e o esposo não é evangélico. Não é evangélico. Então, o marido, de forma alguma, ou seja, mesmo sendo marido evangélico, ele não pode se colocar em tamanha honra. Ou a esposa não pode amar mais o seu marido do que o próprio Deus. Tá bom? Tudo é uma questão de hierarquia. Primeiro é Deus, depois é o marido. Não pode ser primeiro o marido, depois Deus, porque é problema. Então, não pode colocar o marido como se fosse o Senhor, de forma alguma. Ao contrário, quando a mulher se submete ao Senhor, o que acontece? Demonstra que a mulher deve submeter-se ao marido como um ato de submissão ao Senhor. Então, quando Paulo está dizendo para a mulher ser submissa ao seu marido, ela está honrando o seu esposo em ato como se fosse uma submissão ao próprio Deus, porque ela entende que este mandamento vem do próprio Deus. Ela entende que, se submetendo ao seu marido, era como se ela estivesse se submetendo ao próprio Deus, porque o mandamento vem do Senhor. Esta submissão que a mulher tem que se submeter ao marido, não é para se submeter aos extremos de praticar ou de fazer coisas que lhes vão afastar ela da presença do Senhor. Não é para se submeter para fazer coisa errada, para fazer o mal, aquilo que não é bom. É para se submeter para fazer aquilo que é bom. Porque jamais o Senhor Jesus, ele fazendo esta vinculação entre Cristo e a igreja, entre o marido e a igreja, Paulo usa essa ilustração, jamais o Senhor vai querer impedir que a sua igreja se submeta a ele fazendo coisas erradas, mas sim coisas certas. Então, a primeira recomendação, o primeiro dever da esposa é ser sujeita ao seu marido, como uma demonstração de submeter-se ao marido, como um ato de submissão ao Senhor. Este é um ato de submissão ao Senhor. Segunda recomendação de Paulo às mulheres, que ela reconheça a liderança do marido. Versículo 23, o que está dizendo aí? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Então, esta submissão, este segundo conselho do apóstolo Paulo, e segundo mandamento, é que a esposa reconheça a liderança espiritual do seu marido. Se ele não for evangélico, mesmo não
sendo evangélica, ela tem que saber que o seu esposo, ele é a liderança da sua casa. E ela não pode, de forma alguma, querer assumir a liderança do seu esposo. É por isso que o esposo tem que ser o cabo macho mesmo. No sentido de resolver os problemas da sua casa. E não deixar para a sua esposa resolver tudo. Ele tem que ser esse camarada, esperto, inteligente, que seja um solucionador de problemas. Assim a sua esposa vai ver ele como uma autoridade que chama para si as responsabilidades e os compromissos da família que está sobre ele. Assim como Cristo é o cabeça da igreja e a igreja se submete a Cristo, assim a esposa vai reconhecer que o seu marido é o cabeça e ela vai se submeter à liderança do seu marido. Então a mulher tem que saber que o cabeça dela é o seu marido, o cabeça da casa é o seu esposo. Terceiro, a esposa tem que se sujeitar ao seu marido. Tem que se sujeitar ao seu marido. Quarto, pressupõe-se, versículo 24, eu dizendo. Versículo 24, que está escrito: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o marido, ele tem a mesma conduta que tem Cristo. Cristo, ele é o salvador da igreja. E o marido, ele é uma espécie de salvador também da sua esposa. O texto está nos dizendo nesse versículo 24, assim como Cristo é o cabeça da igreja, também o marido, ele é o cabeça da sua esposa. A conduta é a mesma. Se a esposa evangélica, ela for submissa a Cristo, se ela for obediente a Cristo, também ela deve ser submissa e obediente ao seu esposo. A última recomendação para as mulheres: elas devem reverenciar os seus maridos. Versículo 33, está escrito: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Esse versículo 33 está dizendo à esposa que ela deve amar o marido e tem que respeitar o seu marido. Quem ama, o faz. Quem ama, ele cuida em todos os aspectos. Aí o apóstolo Paulo está fazendo uma conclusão e está resumindo esse contexto do 22 ao 33. Ele resume dizendo que a esposa deve reverenciar o seu marido, amando, respeitando. Este é o resumo deste versículo de número 24, nessa questão de reverenciar, ou seja, de reconhecer e de se submeter ao seu esposo. Não é uma questão de reverenciar, de adorá-lo, tá? De adorá-lo, venerá-lo, por veneração. Não é essa a questão, é a questão de respeito e de amar o seu próprio marido. É esse o contexto que o apóstolo Paulo está falando. Portanto, o apóstolo Paulo, ele também fala aos deveres do esposo. Então vamos lá ver aqui o desejo, os deveres do marido. No versículo 23, observe o que o texto está dizendo. Agora para os maridos, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O que é isso? Como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa. Esta é uma recomendação para os homens que são casados, para os homens que têm esposa. Eles devem assumir esse papel. Ele é o cabeça.
chamar para si a responsabilidade. É muito homem que delega a responsabilidade dele para as esposas. E isso é falha do homem, vai sobrecarregar ela. Tá? Ela já tem o seu papel. E ainda o marido transfere a responsabilidade dele para a esposa. Sobrecarregar, a não ser que seja uma mãe solteira que tem que fazer os dois papéis, como nós falamos na escola bíblica dominical. A não ser que essa esposa esteja, a não ser que esse marido esteja passando por uma situação física de enfermidade, ele está sem poder exercer o seu papel, e aí a esposa tem que, nesse momento, sim, ajudar. Mas, porém, ele está são, está com saúde, ele não pode transferir a sua responsabilidade de cabeça para a sua esposa. Não pode ficar todo tempo lá, a esposa resolvendo as coisas, ele tem que braço cruzado em casa. Estou dormindo até meio-dia, a esposa correndo na rua atrás de comida no peito comigo. Qualquer coisa, a esposa não pode falar. E ela cabeça, ele tem que ser disparado dentro da cabeça. Senão, quando ele vai subir o papel da cabeça, ele vai entrar no ciclo feminino. Aí a mulher assume o papel do povo e fica bravo. Segunda recomendação, Paulo está dizendo para o marido, versículo 25: vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui não é somente uma manifestação de amor, meu irmão, de nosso Senhor, mas também um exemplo de como o marido deve dedicar-se ao bem-estar da sua esposa. Aí nós vamos ter uma reciprocidade nesse relacionamento. O que é isso? Se o marido ele amar a sua esposa, o que vai acontecer? Quando se dá carinho, se recebe o quê? Quando se dá atenção, se recebe o quê? Quando se dá alegria, se recebe o quê? Quando se dá amor, se recebe o quê? Quando se dá cuidado, se recebe o quê? E os homens? Tem feito isso? Levante a mão, as irmãs aí, estão confirmando. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou, é logicamente que o amor perfeito, só o amor ágape, que é o amor de Deus. O amor entre marido e esposa tem seus altos e baixos. Porém, ele tem que encontrar as melhores formas para amar a sua esposa e cuidar dela, e chegar ao ponto, se for possível, entregar-se por ela. Porque Cristo amou a igreja e se entregou à igreja. E é dessa mesma forma, nessa mesma linha de pensamento que o apóstolo Paulo está frisando. Se Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o marido tem que amar a esposa, e se for possível, ele tem que se entregar por ela. Mas pode ser que está só rindo ali, só colocando com a cabeça que é verdade. Então, observamos que a Bíblia diz no Salmo 128: bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que guarda os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, e a sua esposa será como uma videira frutífera. O que é isso, pastor? É os cuidados que o marido tem com a sua esposa. A sua esposa vai ser para ele como uma videira. O que uma videira produz? Uvas. A uva se faz o quê? Vinho. Era símbolo de alegria do Antigo Testamento. E o que? O vinho é relacionado à alegria do Antigo Testamento. Se o homem temente ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai cuidar de quem? Da sua esposa.
e essa esposa recebendo os cuidados que ela merece, o que ela vai oferecer para ele? Muitas alegrias. Muitas alegrias. Se o marido não cuidar da esposa, ele não vai ter uma esposa do jeito que ele gostaria. Não. É o marido que tem que cuidar da esposa. Ele vai amar a sua esposa e cuidar da sua esposa. Ele quer uma esposa produzida, ele tem que cuidar da esposa. Ele quer a esposa do sábado, ele tem que comprar sapatos novos. Ele quer cabelos cheirosos, ele tem que comprar shampoo, tem que comprar creme, tem que pagar salão. Quer que ela ande só roupa alinhada, tem que comprar veste. Quer a esposa cheirosa, compra perfume. Isso tem que ser, tem que cuidar dela. Não é não, bebê. Tem que cuidar da esposa. Porque se ele fizer isso, tem que tratar ela bem. Em vez de gritar, conversa com ela. Em vez das brigas, tem diálogo. É o esposo que tem que cuidar da esposa. Em vez de só fazer reclamações, faz elogio da esposa. Só reclamações direto, quem que suporta? Quem quer tudo? Quem quer aguenta? Ninguém. Tem que elogiar. Quanto tempo faz você não elogia as pessoas? Quanto tempo faz você não elogia ela? Outro elogio, mas você estava zoando hoje. Amor, como é que eu estou? Esse vestido não. Estou muito forte. Tem que elogiar a esposa. Mesmo que ela não esteja como ela vai estar, mas eu tenho que incentivar ela. Eu costumo brincar com a minha esposa, fazer uma brincadeira saudável, sério. Eu falando para ela, às vezes quando a gente vai nascer aquele abraço de manhã, ou de tarde aquele cheirinho, né, que é normal no casal. Ela fala assim, hoje ela não tomei banho. Eu falei, mas não importa. Porque mesmo você suada, o teu cheiro é desde quando nós casamos. Não muda nada. Mesmo o teu suor é cheiroso. Porque a tua pele é perfumada. Então eu falo para ela. E ela não acha digna de eu abraçá-la quando ela está suada. Mas eu falo para ela isso. Então o esposo tem que elogiar a esposa. Se ele ama, ele tem que cuidar da esposa. É um dever dele fazer isso. Tá? Porque se ele fizer isso, ele vai crescer com a esposa disposta em casa. E ela não vai se queimar a comida. Não vai mais salgar a comida nem ficar insossa. Porque o seu marido dá todos os meios e todas as condições para isso. Tá? Ele vai ter uma esposa potente, feliz. E as roupinhas dele vai estar tudo passadinho. A casa vai estar limpa. Os filhos vão estar alinhados, alimentados, cuidados. Por quê? Porque ela é uma esposa satisfeita. Ela é uma esposa completa. Por causa de quem? Do seu marido que ama ela. Tá? E esse é o amor relacionado a Cristo, a sua igreja. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor não faz acepção de pessoas. Esse é o amor relacionado entre marido e mulher. Então é o dever do marido amar a sua esposa. Se a esposa recebe amor do seu esposo, você vai ter uma esposa sempre submissa a você. Ela vai se submeter a você com alegria. Ela vai se submeter a você com amor, com carinho. Tá? Sempre vai se submeter a você com alegria. Não gemendo. Ela não vai se submeter a você por obrigação, mas por livre e espontânea vontade, com prazer e alegria. Por quê? Porque o marido, ele ama a esposa. Se ele não amar, ela vai cumprir com o seu papel de esposa, mas de forma obrigatória, de forma forçada, mas não como deveria ser. A uva, a videira, ela dá a uva e se põe a uva madura porque está doce. É assim que acontece quando o marido ele ama a sua esposa e cuida dela, ele vai receber em troca a postura da sua família, do seu casamento. Então, o irmão de Isaías, teu dever é de amar a sua esposa
Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Terceiro, ame a esposa como seu próprio corpo. Versículo 28. Veja lá. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Quem aqui se ama? Levante a mão. Tem muita gente que não se ama. Quem não se ama, levante a mão. Quem se ama, levante a mão. Isso. Quem já chegou em casa cansado, cheio de problemas, com dificuldade, e se agrediu em forma proposital? Quem já fez isso? Pegou uma pedra e bateu na sua mão? Hã? É só sua obra do inimigo, né? Chegou, bateu com a cabeça na parede porque não se ama. Quem já fez isso? Quem já pegou uma faca para fazer isso? Uma vez eu aconselhei um casal que passou essa loucura na cabeça. Passou essa loucura na cabeça. Eu peguei uma faca de serra e falei assim para a filha de tal: tu te ama? Ele disse: eu me amo. Tu te ama, eu te amo. Então pega essa faca, pega a faca. Não pegou a faca. Agora coloca a tua mão aqui, estende na mesa. Estendeu. Tu tem coragem de perfurar a tua mão? Ele falou: não. Eu disse: por quê? Porque eu me amo. Tá bom, fique sentadinho. Cheguei a esposa. Estende as mãos, ele estendeu. Tem coragem de furar sua mão? Eu disse: não. Por quê? Porque eu me amo. O que o texto bíblico está dizendo? A recomendação terceira para o marido: amar a esposa como seu próprio corpo. Quando se casa, são uma só carne. Não são dois, são um. E é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então, se teu marido te ama, ele não pode fazer o mal para você. Se a tua esposa te ama, ela não pode fazer o mal para você. O marido não pode agredir a esposa, porque é uma só carne, é um só corpo, porque ele ama. E nesse só corpo não tem que haver agressão nem física e nem agressão verbais ou verbal. Não pode haver agressões. Bater, machucar. A lei para isso existe a lei 40B, né? Vem lá a Mulher Maravilha para educar o marido. Faz isso. Colocar na linha, colocar no lugar. Mas o crente não pode fazer isso. O crente, o esposo tem que amar a sua esposa como uma só carne. Ela é a carne dele. Então, se ela é a carne dele, ele tem que amar ela como a si mesmo. Então, quem se ama, jamais se amaldiçoa. Quem se ama, jamais deseja coisa ruim para si mesmo. Quem se ama, jamais vai querer se ferir com alguma coisa que seja, porque ele se ama. Então, quem ama a sua esposa, não pode desejar o mal para ela, em hipótese alguma, porque é o mandamento do Senhor, pois tem que se amar. Então, este é o terceiro mandamento. Aí Paulo está dizendo: se o marido e a esposa se tornam uma só carne, logo quando o homem ama a esposa, ama aquela que se tornou parte dele. A tua esposa é o teu corpo, é parte de você. Então você escolheu ela para ser sua esposa, tomou a decisão que ela é sua esposa, então ame ela. Essa é uma recomendação para os maridos. Quarto, dever do marido: sustentar a esposa, cuidar da esposa, tomar conta dela e proteger ela. É a atribuição do marido fazer isso para a esposa. Agora pensa num marido medroso. E a esposa quer segurança, mas olha que o marido é mais medroso do que ela. Como é que vai dar certo? Não é bom, mas... Então é dever do esposo. Frisa isso aí, os homens da mente, para nunca esquecer. Sustentar a esposa. Quem tem que sustentar a esposa? É o marido ou a mulher? É o marido. Ele tem que trabalhar. Desempregou? Cada caso é um caso. Se todo está trabalhando, o marido desempregou, tem que dar tempo para ele na mão de serviço. Mas aí tem bíblia de outros estados, né? Tem a folha de caranguejo.
pega uma vaga, vai ali e pesca. Então tem que dar um jeitinho dele quando não acha um emprego fixo. Mas o dever do esposo sustentar é a esposa, sustentar a esposa, o marido. Cuidar da esposa. Dever do marido, cuidar. Tomar conta dela. Porque ela foi criada em um lar que o pai só chamava de minha princesa, meu bebezinho, meu amor. Criava com todo carinho. Comprava as mulheres com olhos azuis, olhos verdes. Para ela, aí ela casa com o caboclo, luta longe. Né, meu bebê? Que foi acostumado e criado na rua, jogando bolinha, jogando pedra em pássaro, jogando pedra na casa dos outros. E aí casa um príncipe com uma princesa. Aí se encontra dentro de casa, e como é que não vai ser? Então ele tirou da casa dos pais e lá era tratado como princesa. E ele tirou de lá, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que dar seguimento nessa criação, porque ela agora está aos cuidados dele. Então o marido deve tomar de conta, nesse contexto, da sua esposa. Tomar conta dela e proteger. Proteger de todas com as suas garras. Não é para brigar, mas é no bom sentido de proteger, dando a ela assistência em tudo aquilo que ela precisar, de segurança principalmente. Quando a bebê, a moça, a criança, a menina está com o pai, ela assume o protetor. Ele é o protetor dela. Pode vir uma multidão, mas quando ela está junto com o pai, ela se sente a moça mais segura do mundo. Ela não se sente segura com o estranho, mas quando ela está junto com o pai, ela se sente a moça mais segura do mundo. E quando vem na casa, ela leva esse sentimento para dentro de casa. E quem é o responsável para dar essa segurança? É o esposo. Ela quer encontrar essa segurança no marido. Pode parecer, enfim, tantas coisas, mas quando ela está com seu marido, ela se sente, embora que ele não tenha uma estatura elevada, ou não tenha tantas condições financeiras, mas ele é um homem de caráter, ele é um homem de respeito, ele tem um bom nome. A esposa vai ficar honrada, orgulhosa, porque está sendo protegida como homem da vida dela. Então, isso é um dever do esposo. Sustentar, cuidar, tomar conta da esposa. Quinto, seja como uma só carne com a sua esposa. Uma só carne que nós já fizemos. Aí, seis, o apóstolo Paulo está falando no versículo de número 31, deixa seus pais para ficar com a sua esposa. Não está dizendo para a esposa deixar os seus pais e ficar com o esposo, mas está dizendo para o esposo deixar a casa do seu pai e ficar com a sua casou, quem vai sustentar ela é ele, não é os pais. Tudo que acontecer é igual para a casa dos pais. Mãe, tem uma ligação. Mãe, está faltando arroz lá em casa. Mãe, me dê dinheiro para pagar uma conta de luz. Mãe, me dê dinheiro para pagar o Wi-Fi. Não, eu tenho que deixar quem? Os seus pais. E ó, criou asa e vai cuidar das suas vidas. Quem tem que deixar a casa, já viu aquele ditado: quem quer casar, quer casa? Já ouviram isso? Isso é para o esposo. Quer casar, casou, ó, tem a sua casa. Nós falamos no relacionamento entre sogra, genro e nora, passado, mas porém, o contexto desse passagem que Paulo está falando, o certo é o homem casou com a esposa, e eles têm uma casa bem distante, para que não haja interferências. E quando sogro, sogra, genro e nora não tem um bom relacionamento, isso é muito perigoso, é problemas, muitos problemas. Se não souberem consertar, isso é gravíssimo. É muita interferência, isso dá até separação de família. É bom, casou, casei. Então,
vai morar em outro bairro, vai morar em outra cidade. É os dois, uma só casa, uma nova família, distante. Porque não vai haver interferência. Quando eu me casei, o pastor disse: Pastor Teixeira, Irmão Teixeira, a partir de hoje não vai ganhar uma sogra, vai ganhar uma mãe. Geralmente, realmente ganhou uma mãe. Porque a minha sogra não interfere em nada. Mais fácil ela ficar olho e falar: mas eu faço de tudo para que não haja isso. Mas eu ganhei uma mãe, não ganhei só uma sogra. Ganhei uma mãe. O carinho e o amor dela por mim é grande demais. Então ele me disse isso. Então, dever do esposo, casou, sai da casa dos seus pais e se une à sua esposa. Então, o último, o esposo deve unir-se à sua esposa, ou seja, os dois têm que viver em uma unidade, os dois têm que viver unidos, e em tudo que for fazer tem que haver essa união. A mulher não pode tomar decisões sozinha, ela nunca deve esquecer que o marido é a cabeça. Ela está ao lado do marido, ela não está atrás do esposo. A esposa não é só do marido. Ela tem que estar ao lado do esposo, não atrás do esposo. Ao lado. Ela é adjuntor, ela é auxiliar. Ela não pode tomar decisão sozinha. E assim como o marido também tem que conversar com a esposa. Os dois têm que tomar decisões juntos. Já pensou? A esposa não conversou nada com você, não pode passar em lojas que dá problema. E aí entra numa loja dessa aí, passa a minha geladeira que está ruim. Vamos para a geladeira de 4 meses. E aí chegou em casa com o esposo, tem que fazer tipo o quê? Aqui um boleto para te pagar, uma geladeira comprei. Quanto que foi? 4 mil reais. E o marido, meu Deus do céu, isso é problema. Se os dois vivem em união, eles têm que tomar essas decisões juntas. Por quê? Porque vão entrar em concordância. Se vão sofrer, sofre os dois. Se vão se alegrar, se alegra os dois. Se deu certo, foi os dois. O louvor é para os dois, a honra é por dois, a glória é por dois. Tá certo? Porque os dois têm que viver em união. Uma família unida é uma família equilibrada. Uma família unida é uma família que a sociedade também é unida. Uma família unida, a igreja é unida. Então, queridos irmãos, eu deixo esta palavra a vós, dizendo que nós, esposos, temos que assumir a nossa responsabilidade de esposo, e as esposas têm que assumir o seu dever como ex-esposo. Então, sejam submissos a vossos maridos, como ao Senhor você é, com alegria, e ao marido ame a sua esposa e cuide dela como Cristo amou a igreja e se entregou à igreja. Começou a cabeça em nome de Jesus. Pai, eu quero te apresentar esta igreja, estas famílias que aqui estão, este homem, esta mulher, estes filhos. É em nome de Cristo Jesus que o Senhor esteja sobre cada um, dando a eles sabedoria, conhecimento, inteligência, fortalecendo, ajudando a cada um, para que vivam bem e estejam bem, Senhor, nos seus lares e na sua casa. Ajuda em tudo, que o Senhor esteja no meio desta família, desta casa, deste lar. Que este pai e esta mãe se amem, que este pai e esta mãe se unam a cada dia, que este pai e esta mãe construam junto e vivam para o Senhor, e que o teu nome seja glorificado nesta casa. Sustenta esta casa, sustenta este lar. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos a esta família. Ajuda em tudo, Senhor, nós pedimos e por fé te agradecemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Queridos,